27 vitórias, 12 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 64,1% e levou a Recopa Gaúcha e também o Gauchão e foi o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, ficou com o vice no Brasileirão de 2023. E a gente vai receber aqui, ao lado do nosso Gustavo Berton, Alberto Guerra, que é presidente do clube, vai bater um papo ao vivo aqui com a gente nesse Sport Center hoje. Sejam bem-vindos os dois, um beijo, boa tarde. Tudo bem, Glaucia? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gláucia. Renato e Fernando também estão lá, né? Estão por ali. Eu mando já um abraço e eu queria adicionar, Gláucia, e semifinalista da Copa do Brasil também. É verdade. O Grêmio também chegou nessa fase, presidente. Eu estava vendo os números, ouvindo a Gláucia falar os números, e lembrei de um ano atrás, a gente sentou aqui nas cadeiras da arena e o senhor falava assim, eu estou há uma semana no cargo e parece que é um ano. E passou esse ano, né? E todos esses números que a Gláucia leu, com um temperinho a mais, chamado Luiz Soares, presidente. Se uma semana valeu um ano valeu quanto? Uns 10 anos agora, eu acho. Foi um turbilhão esse ano, mas foi um bom ano, né? Foi um ano, a gente falou aqui de muita reconstrução. Era importante depois, né, de um ano vindo de Série B, que não é nem bom lembrar, né, do tamanho do Grêmio isso, mas com uma série de dificuldades, a gente conseguia aí montar um time competitivo, brigar por todos os campeonatos que disputou, muito embora tenhamos só ganho o Campeonato Gaúcho e a Recopa, mas formando, né, uma boa base para seguir adiante, especialmente em 2024. Bom, a gente brincava aqui, o senhor brincou comigo e falou assim, vai me perguntar de Renato é um assunto passado. Se é passado é porque já está tudo certo, assinado, o Renato vai anunciar em primeira mão, é o técnico do Grêmio, já está assinado, presidente? Se não está, o que falta para anunciar o Renato? Sim, eu brinco porque todo ano é a mesma coisa com o Renato, né? E não é muito o nosso modus operandi, mas é mais o dele, né? Então, todo ano é a mesma novela, ele deixa para conversar só depois do campeonato ter acabado, e aí ele se manda para o Rio de Janeiro e fica a gente negociando aqui um pouco de longe. Mas eu vou fazer dele as nossas palavras também, que ele dando algumas entrevistas de que realmente faltam poucos detalhes, e a gente espera poder anunciar assim, o mais breve possível. Muito embora a gente saiba que o diabo está escondido nos detalhes também, então é importante que não é só uma questão financeira, tem uma série de pontos que é importante sempre no início do ano repactuar, né? E é nisso que a gente trata antes de fazer o anúncio oficial. Antes de passar para o estúdio, o senhor falou não é uma questão financeira. Tinha sido notícia que o Renato tinha pedido um aumento que o Grêmio achou demasiado, e isso está superado, quer dizer, já chegaram num acordo, restam apenas detalhezinhos de contrato mesmo. Não é só uma questão financeira, não é somente uma questão financeira, mas existem outros assuntos a serem tratados, mas faltam poucos detalhes mesmo. Tem prazo? Olha, agora nós estamos aqui já na quinta-feira, quem sabe no início da semana que vem, passado aí o Natal. Legal. Gláucia, presidente do Grêmio, Alberto Guerra, está ouvindo vocês do estúdio também. Boa, Berton, obrigada. Presidente, você até já falou um pouco aí desse ano de reconstrução e era esse mesmo ano do Grêmio, quando a gente inicia a temporada, se falava muito, havia muita essa dúvida de como seria a temporada para o Grêmio justamente por ser esse ano, de volta para a Série A, enfim, de retomada. Surpreendeu até vocês esse trabalho, como o Grêmio ao longo da temporada se reinventou de forma muito rápida e chegou? Você falou, só o título do Gauchão e da Recopa, mas acho que dentro do momento isso também tem um peso diferente. Enfim, você lembrou aí também chegar na disputa da Copa do Brasil até mais longe. Surpreendeu um pouco vocês esse ano do Grêmio, como o time se portou até diante de tudo isso, desse momento do clube? Oi, Gláucia, eu não diria que surpreendeu, né? Porque aqui, muito embora a gente receba muitos elogios, especialmente do centro do país, reconhecendo, né, a situação do Grêmio, aqui a pressão é de ganhar também. Não interessa que a gente veio da segunda divisão, o torcedor nos cobra por títulos e quando a gente chega assim tão próximo a 2 pontos, tem mais, parece uma sensação de frustração do que de alegria por ter chegado em segundo lugar. O Grêmio vem também, me recordo da outra vez que veio da segunda divisão, chegou uma final de Libertadores, eu
Eu acho que chegou primeiro, segundo, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, depois uma final de Libertadores. Então, era algo que já tinha acontecido aqui no clube. Mas se a gente, né, nos colocarmos lá naquela semana que nós conversamos aqui, né, Berton, e me dissessem naquele momento que isso ia acontecer no ano, talvez eu tivesse assinado na hora, né? Mas no decorrer do ano, quando a gente vê as coisas caminhando bem, que as escolhas foram, a maioria delas corretas, né, de que a gente daqui a pouco poderia ter chegado um pouco mais longe nessas competições nacionais, isso dá um gostinho de quero mais, mas, de novo, foi um bom ano, né, nada a reclamar, e espero que o ano que vem seja daqui para cima, né? Presidente, obrigado por receber a gente, o Renato, aqui. Queria falar contigo sobre a saída do Soares, como que foi toda essa conversa, ele mesmo tendo mais um ano, o que tinha sido combinado, o que foi tratado, o que ele argumentou, como que vocês tentaram segurar o homem, que eu tenho certeza que vocês em algum momento devem ter tentado ficar, porque foi um cara que teve um impacto nesse ano do Grêmio assim, gigantesco. Eu acho que é o jogador que teve mais impacto individualmente dentro de um coletivo no país. Não teve ninguém que teve tanto impacto no time. E como tem sido essa busca por um jogador para substituir o Soares, porque assim, o sarrafo é muito alto, a gente está falando de um jogador de nível mundial. Como está sendo essa busca, como ser tão... E é uma posição que é difícil também para o mercado brasileiro, se a gente for olhar de uma maneira geral, todo mundo está buscando um 9. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Obrigado por receber a gente. Obrigado, Renato. Assim, no que se refere ao assunto Soares, tudo que foi dito foi exatamente aquilo que aconteceu, né? A gente, primeiro, quando foi atrás dele, queria um vínculo de 1 ano, né, por uma exigência, inclusive, dele, querendo jogar uma Libertadores, e pelo Grêmio pediu 2 anos, com metas, inclusive, bonificações para ele já na disputa da Libertadores. Ao chegar aqui, né, ele sai de um campeonato espanhol, europeu, que é tamanho do Rio Grande do Sul, talvez a Espanha, né, um pouquinho maior, ou do Uruguai aqui, que é muito menor, e vem para um país continental, onde a quantidade de jogos, a logística, é um campeonato muito duro, que é o Campeonato Brasileiro, muito físico. Ele vê que realmente ele talvez não vá conseguir, né, cumprir esses 2 anos, e aí começa aquela negociação no meio do ano, porque essa sequência de jogos vai machucando ele, que toma uma série de medicamentos para se colocar em campo por causa do joelho. E a partir que a gente chega e reconhece isso nele, porque a gente entende aqui que um atleta do nível dele, o Grêmio não pagou transfer por ele também, que chegou com a idade dele, né, ele tem que desfrutar, como é uma palavra que ele usava muito aqui, né? Ninguém pode forçar alguém a ficar em algum lugar simplesmente pelo contrato. Ele não seria feliz e não jogaria o 2º ano, tendo que se expor tanto quanto ele se expôs esse ano aqui. Então, quando a gente acertou a permanência dele até o final do ano, eu acho que foi o momento até mais feliz dele aqui, por isso que esse 2º semestre ele arrebentou, deu tudo. Eu acho que até foi uma forma até de gratidão dele pelo reconhecimento do clube, e não é à toa que ele foi depois reconhecido como o melhor jogador do campeonato, né, um dos goleadores, muitas assistências. Temporada que ele mais jogou na carreira. Temporada que ele mais jogou na carreira, e saiu assim com a porta da frente escancarada, não só aqui do Grêmio, como do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, né? Presidente, Fernando aqui, prazer falar com você, um abraço também ao Berton. Sobre essa linha da reposição ao Soares, né, o Grêmio ele busca um nome com esse impacto, ou com impacto semelhante, não necessariamente para ser um camisa 9, para ser a reposição, né, da posição do Soares, ou o Grêmio está mais focado em distribuir esse investimento em um nome, colocando vários jogadores no elenco para a próxima temporada? Que você ia projetar para um nome, pode ser distribuído para outros jogadores. Como é que está esse planejamento de mercado do Grêmio, né? O Grêmio vai ser agressivo para 2024 no mercado? Acho que o efeito Soares, e de novo, foi o nosso primeiro ano de gestão, e a mensagem que a gente passa aqui para o nosso torcedor é que a gente pensa grande, mas não necessariamente essa estrela, esse grande jogador, ele venha para ser o número 9, ele pode ser de qualquer outra posição. O que a gente acredita é poder
trazer jogadores desse nível, né, que entregue não só desportivamente, como o Soares entregou, mas que também nos entregue fora do campo. E isso a gente foi um aprendizado muito grande aqui para nós. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio saltou de 61 mil sócios para 119 mil sócios, muito por causa do efeito Soares. O número enfim, das lojas do Grêmio aqui triplicou o melhor mês, os produtos vendidos, o número das transmissões do Grêmio, né, nos jogos, nos horários, vamos dizer assim, mais nobres, também acabou atraindo muito atenção, inclusive de vocês, jornalistas do Brasil inteiro. Não é? A gente até conversava aqui que se o Grêmio tivesse na Libertadores com o Soares, provavelmente, né, o Berton ia acompanhar ele. Eu ia viajar bastante, presidente. Agora não sei se vai viajar todas, mas então esse aprendizado, essa atratividade que esses grandes jogadores a nível mundial trazem para o clube, não só dentro de campo como fora, a gente busca. Agora, isso não é todo dia que a gente vai encontrar um jogador desse nível disponível que queira vir para cá e que caiba no nosso bolso. Então a gente está atento ao mercado, a gente busca ser, usando a sua palavra, Fernando, agressivo no mercado, mas não para dar resposta, né? A gente tem que ter certeza que esse jogador ele vai preencher esses requisitos de desempenho esportivo e de alguma entrega, né, acima do normal fora do campo, porque isso nos ajuda muito, né, a força do nosso torcedor. Nós que aqui, né, Clubes do Sul, embora o gigantismo do Grêmio, a gente não arrecada como alguns clubes do centro do país, e a gente tem na nossa força aqui o quadro social, né, que é uma característica daqui que a gente precisa do nosso associado. E nada melhor do que ter esses ídolos, esses grandes jogadores, para que eles se mantenham sócios. Tenho certeza, presidente, que se eu falar em nomes, o senhor vai confirmar todos aqui para nós, né? Vai falar de cada nome individualmente. Mas, assim, posições. Essa posição que o Donan colocava de um substituto para o Soares no camisa 9, o senhor falou que, de repente, a figura pode ser em qualquer posição. Mas o camisa 9 e um goleiro, elas são a prioridade hoje do Grêmio para a disputa da Libertadores? Assim, Berton, o substituto para o Soares eu acho que não existe, tá? Talvez o Haaland, o Lewandowski, né, o Messi, mas assim, a gente busca um 9 que nos entregue um nível alto de gols, de performance, que a torcida fique, né, satisfeita. Eu digo a figura do grande craque internacional, que não necessariamente ele precise ser o 9, né? Ele pode ser o 10, ele pode ser um atacante, um beirada, talvez até um goleiro, né? Mas assim, na tua pergunta com relação ao goleiro, eu acho que a gente está bem servido de goleiro, né? Nós temos dois grandes jogadores, aí o Grando, que fez um bom ano, no meu entender, o Kaique, que terminou como titular também, entregando muito. Acho que a gente precisa, por número, né, um terceiro goleiro, sim, né, porque agora disputando mais a Libertadores, mas não é eu diria, não é a prioridade, como tu colocasses, né? Tendo esses dois jogadores, eu acho que o Grêmio tem outras prioridades. Mas quais seriam essas prioridades? Não, o centroavante é uma obviedade, né? Porque sai o Soares, a gente precisa repor essa peça, mas a gente precisa tem outros setores que a gente identifica com a maior, vamos dizer assim, prioridade do que na nossa meta. Presidente, eu acredito que o Haaland seja um pouco puxado para trazer, né? Caro. Não que o senhor não quisesse, não gostaria de Só um tê-lo. pouquinho. Mas acho que é um pouco puxado. Agora, o Gabigol interessa ao Grêmio? Não, o Gabigol não está nos nossos nomes, né, nos nomes aqui pretendidos, buscados e buscados de informações, né? Até porque ele tem contrato com o Flamengo, é um ídolo no Flamengo, acho que é um belíssimo jogador, quer ficar lá, já manifestou, está negociando a renovação e a gente vê também com dificuldade ele sair de lá. Funes Mori é um nome? O Funes Mori foi um atleta que nós buscamos informações, sim, né? Assim como outros atletas. Então, não que a gente tenha aberto alguma negociação, mas a gente buscou informações para saber, né? Para poder, dentro da nossa, vamos dizer assim, dos nossos scouts, para saber se poderia ser a ser tentada a contratação. Presidente, ainda falando sobre o mercado, mas não especificamente sobre nomes,
está um ano aí como presidente, me parece que bem à frente as negociações. O que você tem sentido mais de dificuldade no mercado de transferências? Eu tenho dito muito aqui que a questão das SAFs, em alguns clubes que não tinham tanto poderio, equilibrou um pouco mais as coisas. A gente vê, tipo, o Bahia, o próprio Fortaleza, que é um time que se organizou, um Botafogo, um Vasco, como clubes hoje que podem fazer um investimento ali e pagar o transfer de um atleta, né? Coisa que esses clubes tinham dificuldades, normalmente iam no empréstimo, iam no jogador como agente livre. Nesse aninho aí como presidente, o que você sente mais de dificuldade no mercado de transferências? Como que é trabalhar isso no dia a dia? Porque o torcedor acha que é pastel, né? 5 minutinhos, você frita, tá pronto, tá tudo certo, é fácil, é só ir lá, todo mundo fala, troca o time inteiro, não tem problema. Fala pra gente o que tem mais de dificuldade hoje, olhando para o mercado de transferências no Brasil. Exatamente, além desse meu ano aqui, eu trabalhei 3 anos e meio já no futebol do Grêmio, fui vice-jurídico no passado também, então assim, exatamente isso que tu colocastes, né? Há um tempo atrás, eram poucos os clubes que pagavam em dia, o Grêmio sempre teve um entre eles, então os jogadores colocavam naqueles times que vão disputar uma Libertadores e naturalmente os atletas eram oferecidos a um Grêmio se não tivesse na Libertadores, não vou dizer em segunda linha, mas se estivesse na Libertadores até em primeira linha, mas agora não. Então o que aconteceu? Com o maior poder aquisitivo, né, com a maior capacidade econômica de outros clubes que não estavam nesse perfil, né, acabou também encarecendo o mercado. Para que a gente consiga disputar, acaba sendo a lei da oferta e da procura. Então, para que não aceite um convite do Botafogo, por exemplo, ou do Bahia, que agora se colocaram, né, na primeira prateleira como clubes com capacidade de investimento, o próprio Vasco da Gama, a gente tem que subir. Isso encareceu muito o futebol nesse último ano, eu poderia dizer. Então esse é um aspecto que dificulta, né, até pela própria situação financeira que a gente vem resgatando do Grêmio, mas e se continuar dessa forma, é um tema de casa aqui que a gente tem conversado, porque as SAFs estão, né, podendo entrar em outros clubes, a tendência é de que o mercado fique cada vez mais caro mesmo. Presidente, vou voltar para os nomes. Queria te perguntar a respeito da situação do Soteldo. Interessa ao Grêmio, existe uma negociação avançada quanto a isso, tem um otimismo hoje da sua parte nessa contratação, e se a chegada dele está interligada com uma possível saída do Ferreirinha, né? Tem um interesse muito grande do São Paulo. Como é que estão essas duas situações aí? Eu posso dizer que o Soteldo é um atleta assim, que não é de hoje que interessa ao Grêmio, a gente sempre buscou informações sobre ele, é um atleta ainda vinculado, né, ao Santos, que a mim me agrada muito, né, então a gente não posso falar muito mais do que isso enquanto ele não assinar, enquanto nenhum jogador assinar contrato com o Grêmio. Isso não necessariamente passa pela saída do Ferreira. O Ferreira terminou, fez um segundo semestre muito bom aqui conosco, sempre que entrou nos salvou várias vezes, mas também, né, nessas relações não basta só a vontade do clube, também tem a vontade do atleta que já está um bom tempo aqui, vontade do seu empresário, e se houver proposta por ele que nos atenda e que, né, contemple os 3 lados aí pode ser uma saída, mas para uma Libertadores eu adoraria ficar com o Ferreirinha e quem sabe, né, contratar o Soteldo também. 2 rápidas que a Gláucia dê tchau pra gente, não consigo te perguntar, mas renovação do Jeromel é uma coisa que o torcedor quer muito saber. Jeromel deu uma entrevista que até aceitaria baixar salário. Jeromel fica para 2024 e essas questões, renovações, contratação, Soteldo, passa pela renovação do Renato? A partir do momento que o Renato anunciar sua renovação, a coisa acelera? Vamos lá, Jeromel. Jeromel é o grande ídolo. Vou dizer uma coisa que eu disse para ele, né, nos meus 50 anos de vida, eu acho que só eu vi jogar, era ele e o De Leon, né, no time de 83. Eu gostaria que ele não terminasse a passagem dele pelo Grêmio no departamento médico, sem jogar como foi o ano passado. Então a gente está estudando, está conversando com ele uma maneira de renovar. Assim, no que se refere às contratações, claro que o ideal é ter
ok do treinador e a renovação dele antes, mas ao contrário do ano passado, onde a gente chegou na gestão e não teve, muito embora a minha relação com o Renato, né, que não é de agora, nós passamos o ano inteiro do lado dele ao longo do campeonato e a gente sabe das necessidades, conversamos sobre as necessidades em várias posições características dos jogadores, então a gente está indo a mercado já com bastante segurança que se for ele vai gostar e mesmo sendo outro, são jogadores que serão bem aproveitados. Muito obrigada, Berton, presidente, por estarem conosco aqui no Sport Center. Um prazer recebê-los. Sucesso por aí, presidente. Um grande abraço.